Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez de volta comigo, Sandra Silva. Vem aqui tirar as dúvidas dos amigos de casa, a amiga de casa, o amigo de casa, né? 2 anos de canal, comecei do zero, né? Esse canal, eu tive meu celular roubado e quando meu celular foi roubado, eu perdi as minhas redes sociais, então eu tive que começar do zero de novo. Então vamos lá. Vamos que vamos que vamos que vamos. É o seguinte. Hoje eu vim tirar dúvida de pessoas que me perguntam, tanto homem como mulher, falando sobre namoro, começo de namoro. Sandra, como que temos que começar a namorar e não namorar, mas ficar? Estão ficando com o cara. Aí começa a ficar, sai uma vez, duas. Quando você vai ver, aquele cara que você está ficando, ou aquela mulher que você está ficando, ela está indo na sua casa todo final de semana, né? E vocês se dão super bem quando estão pessoalmente. Mas saindo dali do pessoalmente, cada um na sua casa, a conversa já não fica legal. Porque você chama para conversar, a pessoa responde. E daí você quer continuar falar como foi seu dia, como que foi tudo. Mas a outra pessoa não tem muito assunto, deixa você no vácuo. E daí quando você dá a última mensagem, que é você que fala, e ele não te responde mais. E daí você pega, não responde mais, você fica quieta. Não tem para que você responder. E daí ele vem falando assim: olha, você me deixou falando sozinho. Sandra, mas como que eu deixei ele falando sozinho, que a última mensagem foi minha. Ele não, simplesmente não me respondeu. E daí, Sandra, isso é o quê? Por que tem essa dificuldade? E eu tô vendo que ele está lá, ele está na rede social e ele não me responde. E depois ele vem me acusando de eu ter deixado ele falando sozinho. E eu fico perdida. Eu falo, gente, se eu dei a última mensagem e ele viu e não me respondeu, ou se não, estamos conversando, eu demorar um pouquinho para responder, ele já fala, você me largou falando sozinho. Mas ele pode me largar falando sozinha. Ou ela pode me largar falando sozinho. E daí, Sandra, o que é isso? Por que existe essa barreira, essa dificuldade do outro achar que eu estou falando com outra pessoa, não com ele, e ele simplesmente não me responde e depois me acusa que eu larguei ele falando sozinho? Você poderia falar para mim? Sim, sim, isso não acontece só com você. Isso acontece comigo, acontece com muitas mulheres, com muito homem também. Você sabe o que acontece? Tem pessoas que têm dificuldade para ficar conversando todo dia, de ficar puxando uma conversa, continuando uma conversa. Tem pessoa que é assim, sente a dificuldade. Eu mesma, se o meu namorado, ou o meu ficante, ou o marido, não mandar mensagem para mim, eu posso ser sincera, eu não mando. Eu não mando. Eu tenho essa barreira também. Mas aí tá, vocês estão conversando e ele não te responder e depois te acusar que você deixou ele falando sozinho, aí não, né? Aí é muita conversa fiada, você me desculpa. Mas se vocês estão conversando e estão conversando e de repente tu manda uma mensagem, ele vê e não te responde, e depois você realmente dá um gelo nele e não fala mais com ele, e ele vem te acusando de você deixar ele falando sozinho, meu bem, não cola. Ele não cola. Porque ele tá ali, ele tá na internet, ele tá vendo que você tá também. Então por que não continua a conversa? Aí, pra dar uma desculpa,
É tipo assim, é uma coisa que ele faz, ele te acusa aquilo que ele faz, entendeu? É a mesma coisa quando o homem tá traindo a mulher ou traindo a namorada. Ele começa a ver pelo em ovo com a mulher ou com a namorada. Começa a falar. É que você tá me traindo, é que você tem outro, é isso, aquilo, outro. E quando você vai ver, é ele que está fazendo. Quando você vai ver, é ele que está no telefone conversando com outra mulher. E você simplesmente esperando ele te responder. Aí depois, no outro dia, ele vem como nada tivesse acontecido e te acusando de ter deixado ele falando sozinho. Que piada, né? Que piada. Que piada grande. E a última mensagem foi: eu tinha combinado com ele tudo certinho. Por ele vir na minha casa. E não precisava ele mais falar comigo, era só vir. E depois de muito tempo, ele falou assim: eu já estou aqui, você quer que eu vou aí na tua casa? Eu respondi para ele: mas eu já não tinha combinado com você para você vir. Se eu falei para você vir, não precisa eu ficar conversando, te perguntando se você vem. Daí ele simplesmente viu minha mensagem e não me respondeu. Ele ouviu minha mensagem e não respondeu. Mandei mensagem 1, 2, 3 vezes para ele. Isso era umas 7 horas da noite. Ele ficou até às 10 horas na internet. E eu vi que simplesmente ele não me respondeu. Ele não abriu minha mensagem. E daí eu, puta da vida, mandei uma mensagem para ele: olha aqui, eu cansei dessa brincadeira, você fique aí, né? Fique com a sua birra de criança mimada, porque eu não tenho paciência, entendeu? Fique aí, não precisa vir mais, não precisa me procurar mais, porque eu cansei. E ele só foi me responder no outro dia, né? No outro dia. Falando: é isso que você quer mesmo, né? É que você me largou falando sozinho. Você me largou falando sozinho. E eu ouvi a mensagem, ele falando essa babaquice, que eu tinha largado ele falando sozinho, e simplesmente não respondia até hoje. E nunca mais respondi. E ele também nunca mais veio falar comigo. Sandra, o que você tem a falar? Bom, eu falei, né, antes de falar pra ti, que Sandra, tenho essa dificuldade de mandar mensagem, de ficar conversando, não sei o que, era um trauma que eu tenho, que eu não sei porquê. Mas essa história sua aí tá tudo mal resolvido, né? Tá tudo doido. Se você é a última que manda mensagem e ele fala que você tá largando ele falando sozinho, aí tem coisa, né? E se ele realmente gostasse realmente de você, sabendo que você estava brava com ele, e mesmo você colocando um ponto final em tudo, se ele gostasse, tivesse um pouco de carinho por você, mesmo você não tendo respondido ele te procurava. Porque quem gosta procura falar: vamos conversar, né? Não foi isso, não aconteceu isso. Ia tentar pelo menos se explicar. Ia tentar pelo menos dar a versão dele. E isso não aconteceu. Isso ele não veio falar com você, ele não veio se explicar, ele não mandou mensagem para você, ele simplesmente ignorou você, né? Ignorou, mas você fez bem, você ignorou ele também. Porque se ele realmente gostasse de você de verdade, ou tivesse um carinho com você, ele ia te chamar para conversar e procurar saber, na real, o que foi que aconteceu, né? Ele ia falar: não, bem,
Aconteceu tal coisa, não deu para eu ir, não deu para te responder, mesmo você vendo que ele estava assim na internet, tinha como ele se explicar. E se ele viu que você viu toda a mensagem dele e não respondeu para ele, um bom entendedor basta, ele ia falar, puta, ela tá puta da vida comigo, ela está brava comigo, se ela não me respondeu porque ela está chateada, e se eu gosto dela, ou tenho um carinho por ela, eu vou conversar com ela, e vou tentar me explicar. Então, se não houve essa conversa, meu bem, eu sinto muito, chuta, tá? Chuta, manda passear e não procura ele mais, não responde mais mensagem. Acho que bloquear não é pra tanto, entendeu? Ignora, deixa no cantinho lá. O gostoso ele fica no cantinho. Mas não dá um gelo, porque gelo derrete. Nesse caso, eu peço para tu colocar uma rocha bem grande e dar um adeus. Se amem, se adorem, se respeite, se mime. Goste de você mesmo, adore você mesmo, admire você mesmo, se arrume para você mesmo, faça tudo de melhor para você mesmo. Não caia na ilusão. Aí tá claro que ele não te ama, que ele não gosta de você. E quer saber? Ele não tem nem respeito por você, porque se ele tivesse, ele tinha pelo menos tentado se explicar. Se não houve, é porque essa relação só existiu da tua parte. Da parte dele foi apenas um passatempo, meu bem, e sempre te acusando de deixar ele falando sozinho, né? Porque ele estava bem ocupado falando com outras, tá bom, meu anjo? Coloca uma rocha, gelo não, gelo derrete. Gelo derrete e não é bom. Bom é uma rocha pesada. Meu bem, vai viver pra vida, vai ser feliz, te amo, te adore e se adore, porque o mais que tem é homem realmente querendo alguma coisa sério, homem verdadeiro, homem que é homem mesmo, quando ele vê que errou, ele é capaz de chegar junto, pedir desculpa, tentar se explicar, e ele não é essa pessoa, ok? Um beijo, obrigada. E sim, que ainda não foi inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever. Venha me ajudar esse canal a crescer, porque não é fácil começar do zero.